Olá pessoal, bem-vindo a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura de setores de energia elétrica, saneamento e petróleo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a recertificação de reservas da PRIO, né, a antiga PetroRio. Não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui embaixo, e se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que nós vamos responder para vocês. Puxa a vinheta! Então vamos lá, quais foram as notícias mais interessantes? Quem acompanhou nossos vídeos anteriores viu que a PetroRecôncavo também fez a sua recertificação de reserva. Isso acontece uma vez por ano, que é quando o certificador diz a expectativa de barris recuperáveis que tem naquela reserva, os custos relacionados à exploração, quanto de CAPEX tem que ser colocado ali dentro, para que aquela reserva seja economicamente viável. Então o que eu posso adiantar para vocês foi o seguinte, cara, a recertificação da PRIO foi positiva em praticamente todos os aspectos possíveis e imagináveis por um relatório de reserva, né? Então vamos lá por parte. Primeiro ponto, volume recuperável. Ou seja, o volume recuperável ele cresceu em todas as classificações, né? Tanto na P1, quanto na P2, quanto na P3. Então a P1 é aquela que você consegue recuperar com pelo menos 90% de chance. A 2P é aquela com entre 50% e 90% de chance, que é o que a gente acaba utilizando como premissa, né, para a nossa curva de produção. E a 3P, que é aquela que você pode recuperar com até 10% de chance. Então perceba que houve um incremento de volume em praticamente todos os níveis, tá? Então, isso aqui a gente está falando do somatório de todos os campos produtivos da PetroRio. Então, se você der uma passada aqui nos slides, você vai ver que a gente faz a divisão campo a campo. Então, o Albacora, com menos de um ano de aquisição, já demonstrou que tem um volume recuperável acima do que aquilo que foi estimado. A grande surpresa veio de Frade, que é um campo que ele já opera há algum tempo, e, enfim, se encontrou muito mais petróleo recuperável do que anteriormente, né? Perceba que nas reservas 1P, a gente está falando de um incremento de 42% em relação ao volume certificado anterior. E polvo e tubarão-martelo tem um pouco menos, mas veja bem, isso aqui é normal, tá, no setor de petróleo, afinal de contas a gente está falando de um setor que a energia não é renovável. Então, em algum momento, não vai ter mais petróleo economicamente viável para ser recuperado. Então, assim, de um ano para o outro, a tendência natural é que esses reservatórios sequem. Então, assim, a diminuição, né, do volume recuperável de um ano para o outro não é algo que necessariamente me assusta. Então, aqui também tem se você tem mais barris recuperáveis a ser retirados, podem perceber, então isso quer dizer que a produção vai ser maior ao longo do tempo. Então, essa barrinha verde, em relação à barrinha azul, a barrinha verde mostra a atual expectativa de produção de barril de petróleo, né, em milhares, evidentemente, esperada para os próximos anos. Então, perceba que se em 2024 existia uma expectativa de 121 mil barris de petróleo por dia, agora a expectativa é de 128. E assim por diante, né? Então, quando você faz uma média ali para os próximos 5 anos, é como se o volume diário médio, né, fosse ali 12% maior em relação à reserva anterior. Então, assim, em volumes, a PRIO deu um show, né? Foi algo muito positivo, e se ela produz mais, evidentemente, ela gera mais caixa, gera mais receita, gera mais tudo. E o outro ponto também é a gente analisar o quanto de reserva 1P existe em relação à reserva recuperável total. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, então, que a gente faz de todos os cenários, né, 1P barra 3P, 1P barra 2P e 2P barra 3P. Então, perceba que o incremento nas reservas 1P foi muito expressivo e ela passa a representar um percentual muito maior da reserva recuperável total em relação ao ano passado. Então, essa barrinha azul aqui é a quantidade de 1P em relação a 3P em relação ao ano passado. Então, 48% das reservas recuperáveis eram classificadas como 1P, que é a classificação mais segura. Então, para esse ano, já foi para 56%. Quer dizer, isso melhora muito a qualidade da segurança que você tem de que, de fato, a empresa vai conseguir recuperar todo esse petróleo que ela imagina, né? Então, aqui no 1P barra 2P também foi uma evolução muito expressiva. Então, assim, em todas as classificações possíveis aqui que você possa imaginar, teve um incremento, né? Então, assim, a qualidade do reservatório subiu muito, né? Ela acabava tendo um perfil menos seguro, por assim dizer, em relação
a 3R em relação ao Recôncavo, mas nesse trimestre ela deu um show. Então a qualidade da Prio, né, da reserva da Prio subiu demais. O outro ponto também é o seguinte, como vocês aprenderam ali na PetroRecôncavo, a empresa ela utiliza uma premissa de curva de preço do petróleo para dizer quantos milhões de barris são economicamente viáveis, né, para se recuperar. As outras empresas elas usam a curva de mercado, né, que é algo parecido com essa linha verde aqui. A Prio ela faz diferente. Ela sempre, todos os anos, ela utiliza uma premissa de $60 desse ano, de 2023, para frente. Ou seja, é uma curva muito conservadora. Então percebam que esse incremento de volumes de barris recuperáveis acontece mesmo com uma premissa ultraconservadora de petróleo. Então, se o problema da PetroRecôncavo, por exemplo, é utilizar uma curva que naquele momento era observada como otimista, o problema a questão da Prio é exatamente o contrário, ela usa uma curva muito conservadora. Então isso quer dizer que se ela de um ano para o outro começar a usar a curva de mercado, muito possivelmente ela teria apresentado um incremento de receitas ainda maior, um incremento de volume ainda maior do que aquilo que foi apresentado nessa recertificação de hoje. E um outro detalhe também foi a necessidade de investimentos, né, para o redesenvolvimento. Então, apesar de ter esse incremento de volume, a empresa espera investir muito menos para os próximos anos. Então, quando você pega o quanto vai ser necessário de investir ao longo da vida útil produtiva dos campos, anteriormente, essa quantidade era de 3,4 bi de dólares, e hoje, com essa recertificação de hoje, é de apenas 2,7, ou seja, teve uma redução. Quer dizer que eles vão tirar mais petróleo utilizando menos caixa. E isso, ainda assim, utilizando uma premissa de curva de petróleo extremamente conservadora. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente está colocando todas essas novidades nos nossos modelos e, muito possivelmente, o mais breve possível, a gente vai republicar o nosso valuation atualizado. Então, se a gente considerar os dados de hoje, a gente está vendo aí uma empresa que está negociando na casa de $9 em relação à sua reserva 2P, né? Então, se você pega a quantidade de barris de petróleo recuperável, é como se o mercado estivesse pagando $9 por ela, sendo que no passado ela chegou, usando os dados anteriores, ela chegou a valer 10 a 12 dólares. Né? Então, assim, existe um espaço para uma reprecificação muito interessante. Então, assim, ela negocia com prêmio em relação aos pares, mas está mais do que justificado, né? Eu acho que quem tem Prio, com certeza, é um investidor muito feliz, tá? Então, acho que é essencialmente isso, né? Finalmente, acho que eu estou trazendo um documento só com notícias boas. Eu espero que você tenha Prio na sua carteira, foi uma das nossas recomendações de compra, que está andando muito bem. E eu acho que o papel respondeu bem hoje, chegou a subir quase 5%. Mas a impressão que eu tenho é que o papel está com uma nuvem negra, né? Que seria mais ou menos aí a questão da tributação, que já está acontecendo. E eu acho assim, enquanto não houver essa certeza se eles vão ser tributados de fato ou não, talvez o papel não ande tudo que tenha para andar. Né? Então, assim, acabando esse período, eu acho que tem muito espaço para voltar aí para cima dos R$40, tá bom? Então é isso, aguarde aí os nossos próximos relatórios com a atualização dos valuations e até a próxima.